para mim é uma grande alegria falar da Fazenda, porque a Fazenda da Esperança faz parte da minha vida, da minha história. E sabendo que muitos podem assistir também via online, isto é muito interessante. E só Deus sabe quantas pessoas vão ter a possibilidade de assistir. Importante saber que todos que estamos trabalhando neste campo estamos interessados na pessoa. Importante a pessoa. Tem 1000 formas de ajudar as pessoas. Por isso, quero que todos entendam. Nossa não é a única. Eu viajo pelo mundo e vejo 1000 maneiras. Mas bonito que existem várias formas, porque o jovem pode escolher e tomar a decisão de que maneira ele quer se recuperar. Nós não somos grandes especialistas. Quando tudo começou, eu era pároco na Igreja Nossa Senhora da Glória em Guaratinguetá, jovem. Não tinha experiência nenhuma com drogados. Mas os pais dos jovens me procuraram e choraram porque seus filhos estavam na dependência. O que fazer? Acolhi um outro na minha casa, conversei muito, entender o problema, escutar, tudo era novidade. Eu confesso, eu pensava, quem deve resolver a psicologia e a medicina. Era a opinião de maioria. Mas eu não sou especialista nessas duas áreas. Mas como as pessoas chegaram a mim, então acolhi e disse a eles, eu encontrei na minha vida a felicidade vivendo a palavra de Deus, colocando em prática as frases do Evangelho. Porque na minha experiência eu vi em cada frase está um convite de Deus para a gente amar. E quem ama e faz o outro feliz, se torna feliz. Então ensinei a eles viver assim. Paralelamente, Nelson, um jovem da paróquia, que já vivia comigo a palavra, um dia se aproximou de alguns jovens numa esquina onde eles tomavam droga. Ele queria amar, queria viver o Evangelho. Naqueles dias, a frase que a gente tinha escolhido, mis fracos com os fracos, para salvar alguns para Deus. E aqui ele se encontrava todos os dias. Tinha muitos momentos que eles começaram, queriam falar de Deus, puxaram o assunto. Mas Nelson procurava não falar de Deus, mas amar concretamente. Por exemplo, um dia um deles tinha aniversário, então levou um bolo junto com sua irmã. Outro dia um outro pedia a bicicleta emprestado. Claro que ele sabia que é uma grande tentação para eles, mas para Nelson uma oportunidade de amar concretamente. E neste amor gratuito nasceu um relacionamento novo, profundo, de confiança mútua, até o ponto que um dia Antônio pediu ajuda. Ele queria sair da droga e disse, me leva para onde você quiser, eu quero sair nesta. Não aguento mais ver minha mãe chorando, meus pais tristes. Me ajuda. E assim ele trouxe o Antônio para nosso grupo. Participava na missa da paróquia e participava no encontro onde gente tentava de descobrir cada vez uma palavra para viver.
eu confesso, para minha surpresa, ele vivia com mais radicalidade a palavra do que os próprios paroquianos. Foi uma coisa extraordinária. Fiquei muito contente. E para minha surpresa, não demorou muito, ele estava feliz, estava contente. E não se falava mais da droga. Se falava desta vida nova, esta alegria que ele experimentava. E ele, passando com esta alegria ao lado da esquina, os colegas perguntaram: o que está acontecendo? Você mudou? E pediam também, alguns deles, podemos também participar? E assim vários da esquina veio para participar do nosso grupo, fazer parte da nossa vida. Foi muito lindo. Não vou esquecer este tempo. Foi um tempo de descoberta. Eu vi que a força da palavra, eu vi como aqueles que antes destruíam sua vida, começaram a pensar no outro, viver a palavra, amar concretamente, descobriram uma alegria. Eu entendi a frase que Jesus um dia disse: quem me ama, ou quem ama, nasce da morte para a vida. É verdade, eles nasceram da morte para a vida. Começamos a pensar como fazer, porque a alegria aumentava, eles trabalhavam e um dia manifestaram o desejo de viver junto. Mas nós não tínhamos casa, nem fazenda. Então alugamos uma casa e fizemos um pacto entre nós. Cada um luta para podermos pagar aluguel, nossa comida, tudo que era necessário. Nelson deixou sua família e viveu com eles. Tenho saudade daquele tempo, aqueles encontros, à noite, quando eles contavam as experiências, a alegria, a descoberta da vida, do sentido da vida, e conseguiram se perdoar, conseguiram perdoar os pais. A história do passado se tornou algo do passado. Começaram a descobrir uma vida totalmente nova. E a droga não foi o tema principal. Tinham descoberto outra coisa. Agora, esse estilo de vida, para minha surpresa, se espalhava, porque os outros viam e também queriam, e outros. Que fazer com tantos jovens que queriam sair da droga por causa do exemplo daqueles que conseguiam se libertar? Então, nesta altura, ganhei um terreno, a própria paróquia começou a construir a primeira casa e mudamos para Santa Edvige. Não precisava mais pagar aluguel, podiam ter alguns animais, galinhas, porcos, coelhos, podiam ter a horta, plantar, e assim cresceu a primeira comunidade. Um sabia, por exemplo, mexer com madeira, então começaram a fazer molduras, e assim nasceram tantas e tantas iniciativas. Mas eles foram os protagonistas. Eles conseguiram levar para frente. Não demorou muito, ganhamos outra área, outros terrenos, outras fazendas fora do estado. E para cortar a história, hoje temos quase 100 fazendas. Quando este vídeo chega na sua casa, já passou de 100, porque este ano ainda vamos inaugurar mais 5 fazendas. E não para de doar fazendas, não param jovens pedindo, nós queremos nos recuperar com vocês. Eu me pergunto, por que conosco? Nós não temos psicólogos, não temos médicos. Claro, quando precisa a gente chama,
não pensam que estamos contra. Até temos uma clínica chamada ADI, abordagem direta ao inconsciente, onde a gente ajuda o jovem, no mais profundo do seu ser, descobrir os bloqueios. Mas, em princípio, aquele que dá nova vida foi a descoberta que eu fiz e nós todos juntos, é o espiritual. E aqui não foi fácil, porque muitos não aceitaram. E diziam, mas muito pouco, só falar do amor, isso não é recuperação, precisa ter técnicos. E assim continuava a luta. Mas a alegria entre nós e o resultado de ver esses jovens se recuperando numa simplicidade, trabalhando, rezando juntos e viver em família juntos. Nós não temos grandes alojamentos. Todas as casas, 14 pessoas, sempre quarto no quarto, tem banheiro próprio, para viver como numa família, onde assume responsabilidade e um ano inteiro tentando viver o Evangelho. Para mim, eu descobri o Evangelho em uma escola, onde não tem férias. Todos os dias a gente aprende, e eles aprendem. Começa pelo perdoar, começa a viver juntos, recomeçar, entender o outro, aceitar o outro da sua diferença, assumir responsabilidades. O trabalho nosso não é uma coisinha de mexer um pouquinho com a horta, outro não. Trabalho como produção. Eles têm que viver o trabalho. Se amanhã volta para a sociedade, ele precisa saber trabalhar. Ninguém aceita um jovem que sabe discutir um pouco nas reuniões. Não, precisa alguém que aprendeu disciplina, responsabilidade, pontualidade e também produzir. Só se consegue vender a produção. E, para cortar na história, a coisa foi e pegou fogo, foi para fora do estado, fora do país. Hoje estamos em 15 países. Ainda este ano vamos para a Bolívia, mais um país. Chile já está preparando a fazenda. Também em Flórida, nos Estados Unidos, já estão construindo. E tantos outros países estão nos esperando. É uma coisa que eu não sei explicar, mas na simplicidade, neste tratamento, de tomar a sério o outro, acreditar que o outro é capaz de amar, não fazer dele um dependente, mas ensinar ele, você é capaz. Mesmo se na tua vida houve muitos desamores, mas se você ama, você recupera teu passado e ajudá-los. E aqui, naturalmente, como padre, eu tenho alguns instrumentos muito importantes. Por exemplo, o perdão na confissão. Quantos me buscam, procuram, mesmo de outras religiões, e dizem, eu preciso falar com o Senhor. Eu não aguento mais. Eu preciso falar com alguém. Nunca falei. E começa a se abrir. E aqui nasce uma nova esperança. Também a missa é muito importante. Nós, católicos, acreditamos que na missa o próprio Deus se doa. Mas também aqueles que não têm religião, interessante, participam com tanta alegria impressionante. Às vezes eu vou nas reuniões e tem as discussões se deve ter religião ou não deve. Para mim, eu não entendo. Primeiramente, todos que vêm na fazenda estão livres. Ninguém é obrigado. Eu não vou atrás deles. Eles vêm.
Eu digo a cada um como funciona. Até eles podem ver um vídeo onde explico tudo. Eu sei que é nosso jeito um pouco sério e também exigente. Não podem fumar, não podem ver a televisão, só às vezes programas especiais. Então é uma vida que não é fácil. Eu tenho consciência. E eles sem internet, essa geração que às vezes viciado no internet, de repente sem, claro que eles entram numa crise. Isso nós queremos. Numa crise onde eles pensam quem eu sou, de onde eu venho, por que eu nasci e para onde eu vou depois da minha morte. Qual é a razão da minha vida? A pergunta que também a minha vida me acompanhou sempre. Tem alguma coisa que não passa? Alguma coisa que tem um valor eterno? E custou para descobrir. Mas hoje eu sei muito pouco que não passa. E este pouco é importante. São os valores. Os jovens precisam descobrir valores. Então, constantemente vêm pessoas e dizem, mas Frei, não pode ensinar computação ou ensinar não sei isto e aquele. Eu digo sempre, eu gostaria de dar para os jovens um pouco mais do que só isto. Isso eles podem descobrir depois. Eu quero dar para eles valores que eles acompanham durante toda a vida e levam além da vida. Valores eternos. O Papa Bento disse uma vez uma frase que me tocou muito. Ele disse, quem não dá a Deus, dá muito pouco. E aqui a Fazenda exatamente quer dar este que vale, os valores eternos. E não quer entrar neste consumismo e neste vazio, às vezes, de querer ter sempre mais e ser não sei quem. Nós ajudamos os jovens a fazer que eles se tornem capazes de criar relacionamentos um com o outro, verdadeiros relacionamentos, querer-se bem, trabalhar para valer e viver numa família, mas também com uma espiritualidade profunda. Porque a vida não é tão simples. Nós todos sempre vamos encontrar dificuldades. Pode ser do casamento, pode ser de repente alguém morre, pode ser acontecem outras coisas que dão um choque na nossa vida. Se eles não encontrarem uma espiritualidade profunda, eles vão voltar para a droga, como esquecer a dor. Mas nós ajudamos que eles compreendam também na dor existe o amor. Existe uma oportunidade de se encontrar com alguém que também um dia na cruz morreu por nós. Então, nossa vida aqui é bastante simples, mas profundo no sentido de tomar sério quem nós somos, quem é o outro e como podemos viver juntos, às vezes num espaço relativamente pequeno, como podemos juntos assumir responsabilidades, ser um responsável pelo outro, e assim nós dizemos se tornar um homem novo. Eu sempre digo, quem conseguir em um ano ser um homem novo, pode voltar para a sociedade. Onde vai, faz nascer a vida, faz que nasce algo novo. É uma coisa bonita. Por isso, hoje, muitos nos reconhecem como um tratamento de uma terceira via. Não é psicológica nem medicina, mas uma via espiritual. Eu acredito nesta via, porque eu vejo os resultados. E aqui, com alegria, eu posso dizer, aqueles que fazem o tratamento de um ano
fica conosco, se empenham, vestem a camisa. Eles, depois, quando saem, a chance de dar certo é muito grande. Tivemos alguns acompanhamentos com universidades, aqui de Porto Alegre, de Bragança, e também a Universidade de Colônia, na Alemanha, que mais de 5 anos nos acompanharam. E todos três tiveram um resultado de cima de 80%. Isso me alegra. Mas eu sei por quê. Não porque nós tratamos a droga, porque eles encontraram uma razão de viver, um sentido da vida. Agora, durante todo o ano, enquanto eles estão conosco, nós trabalhamos também com as famílias. Porque as famílias também precisam entrar nesse estilo de vida, precisam também se perdoar e aceitar o perdão deles, precisam se unir. Muitas famílias são separadas. Então, aqui também um trabalho não é tão simples, profundo e também espiritual. Se as famílias conseguem, e muitos mudam a própria vida, muitos pais me dizem, não só nosso filho precisava se recuperar, também nós. E eles, entrando neste novo estilo de ser, depois, quando o filho sai, continua nos grupos que nós chamamos Esperança Viva. Temos muitos grupos no Brasil inteiro, hoje são mais de 200, que se encontram cada semana, os pais junto com os ex, aberto para acolher novos, aberto para acolher aqueles que saem da fazenda, para ter um encontro, para continuar sentindo esta familiaridade, este apoio um ao outro. É bonito ver que estes grupos estão fazendo. Cada semana, os grupos de São Paulo estão na Cracolândia, tirando os jovens de lá. Em Manaus estão lá à noite, dando sopa, e muitos pedem depois ajuda. Outros grupos em Piauí, por exemplo, Bicos, estão indo na prisão, se encontram constantemente com os presos e assim adiante. É bonito de ver aqueles que entenderam o espírito da fazenda, quando termina o tratamento, não abandonam. Continuam a sentir-se missionários, responsáveis pelos outros. Muitos ainda doam um ano ou até a vida inteira para os outros. Eles me dizem muitas vezes, aquilo que eu recebi de graças, eu quero de graça passar para os outros. É uma coisa bonita. E uma outra coisa, às vezes se cria um pouco polêmica, mas isso eu penso porque a maioria não entende o espírito. Nós temos já muitos anos, sempre nos encontramos com os pais e aberto demonstramos para eles também as dificuldades, as necessidades. E uma vez que estávamos numa época um pouco difícil, tinha uma seca muito grande e tínhamos dificuldade de nos manter, porque todos vivem do próprio trabalho. E aqui perguntamos aos pais, como fazer? E aqui nasceu a ideia, nós não podemos ajudar vocês a vender os produtos que vocês estão produzindo? E nós achamos uma ideia interessante. Então os pais começaram a se comprometer, pegar cada mês uma cesta de produtos, no valor de um salário mínimo, e começaram a vender, e isto levantou o nível também dos pais em relação à fazenda. Os filhos ficaram felizes de dizer, meu pai não paga para mim, graças a Deus, mas não me jogou lá e disse se vira. Contrário,
ele está junto com mamãe e outros parentes vendendo nossos produtos. Ele me ama. Isso é fundamental para os filhos e filhas, mas também muito importante para os próprios pais, porque eles entram neste estilo de não pensar só em si, mas também de fazer algo, falam da fazenda, falam do filho, vendem os produtos e recuperam talvez este complexo que tiver, meu filho é drogado, de repente muda tudo. Para eles é algo muito importante. Faz parte da nossa pedagogia. Por isso, jamais podemos deixar isto. Alguns querem interpretar e dizem, isso é pagamento. Não é pagamento. Este nosso tratamento é gratuito. Desde o início, estamos orgulhosos de dizer que é gratuito, porque os jovens sabem trabalhar. E no Evangelho não tem nenhuma frase que diz que devemos ajudar homens fortes, mulheres fortes. Devemos ajudar órfãos e viúvas, mas não estes jovens. Então, isso é um jeito que descobrimos ao longo do tempo. Alguns, às vezes, criticam e dizem, mas 1 ano é muito. Eu posso dizer, pela nossa experiência, já experimentamos de várias formas, 1 ano é o mínimo para ter um pouco de raiz. É claro, se você me diz, em 5, 6 meses ele está livre da droga. Acredito. Mas a droga é uma coisa. O egoísmo que nós temos é muito mais do que a droga. Então eu digo sempre, tem 3 fases. Nós te carregamos. Depois você anda sozinho. E depois você ajuda a carregar os outros. Se neste momento você pula fora e diz, eu já estou bem, você pode estar bem, mas você é egoísta. Você não quer ajudar o outro como você foi ajudado. E aqueles, a maioria, que depois ajuda os outros, carregar os outros, descobrem como é importante esta terceira fase. Quase a mais importante. Porque aqui ele passa que aprendeu e passando parece fica mais claro, compreende e aqui cresce muito. Então, 1 ano, para mim, é o mínimo. Estive esses dias na Europa, encontrei um jovem que estava na nossa fazenda na Itália. Ele disse que antes tinha feito uma experiência numa outra comunidade na Itália. E lá se entra só quem está disposto a ficar 4 anos e meio. Impressionante, 4 anos e meio. E depois tem uma outra comunidade lá, de uma Yamá que fundou, que hoje também está em tantos e tantos países, ela exige de 3 anos. Então eu penso, o tempo é muito relativo. Mas eu também estou muito aberto se alguém acha 2 meses, 3 meses, 5 meses. Cada um é livre. Nós não podemos cair neste país na tentação de criar um modelo de comunidade terapêutica onde todo mundo tem que ser igual. Se isto acontece, é o fim. Fim do pecado. Não é possível. Todo mundo é diferente. As escolas não estão iguais. Os hospitais não estão iguais. Tem 1000 maneiras de tratamento da saúde. Quando for em Vietnã, eles tratam tudo com acupuntura. É uma maravilha. Nós não temos este costume. Então precisa existir abertura para 1000 maneiras de tratar o jovem. Importante é o resultado. Não pode ter, vamos dizer, fanatismo, não pode ter violência, ou se obriga ao outro, ou se prende, não.
sempre liberdade. Todas as nossas portas estão abertas. Cada um pode sair quanto quiser. Mas, para minha surpresa, eles gostam. Fica. Quando eu fico um tempo fora, pergunta, Frei, vai ter missa? Frei, quando podemos encontrar? Posso falar com o senhor? Então não tem esta dificuldade que alguns tentam de dizer comunidade terapêutica só reza ou só... Não. Venha aqui visitar para ver como funciona e ver a alegria que existe em todos. Minha tarefa com isso passar em todas as fazendas, no mundo inteiro, e sempre encontro o mesmo estilo, mesma alegria, mesma maneira de ser. Tem culturas diferentes, tem formas de pensar diferentes. Na Europa, na Alemanha, por exemplo, principalmente a parte oriental, não tem tanta religiosidade como aqui no Brasil. Na Rússia são ortodoxos, é diferente, mas todos têm dentro de si um grande desejo de amar, um grande desejo de ser feliz, de se realizar. E se nós sabemos ensinar eles este caminho para ser feliz, ser realmente realizado, então a droga foi superada. O vício também do álcool foi superado. Também tantos e tantos outros vícios. Eu acredito no nosso jeito. Pode ser que para um ou outro não dá certo, mas cada um é livre. Eu peço a todos, lutem para nunca as comunidades perderem a liberdade de viver a sua originalidade, sua inspiração. Eu diria seu carisma. Deus nos deu um carisma e nós devemos ser fiéis a este carisma. E não é qualquer um pode mudar. Eu já estou mais de 30 anos trabalhando. Quantas mudanças já. Vem um governo que descobriu a novidade e agora tem que ser assim. Vem outro que acha não, tem que ser diferente. Se fizesse tudo que os outros já diziam, eu deveria mudar cada 3, 4 anos tudo. Desde a construção até nas coisas, não sei. Impressionante como se muda e como cada um se acha absoluto. Isso eu não gosto. Não gosto. Eu acho a liberdade de experimentar sempre deve existir. E depois vamos ver os resultados. Eu me lembro quando chegamos na Alemanha. A Alemanha é um país extremamente organizado e profissionalizado. E eles perguntaram, quando chegavam nas reuniões, Frei, quais são os profissionais que você tem? Eu sempre dizia, antes de responder esta pergunta, posso fazer uma outra pergunta? Eles diziam, claro, claro. Então eu perguntava, posso contar e acreditar que todos que estão sentados aqui na mesa querem bem ao jovem e querem recuperar o jovem? Sim, sim. Então eu disse, eu teria uma segunda pergunta. Vocês podem me dizer qual é o resultado que vocês têm? E eles, muito sinceros, cada um falava 10%, 20%, 5%, alguns um pouco mais. Eu dizia, quase com vergonha, eu dizia, pela nossa pesquisa que foi feita nas universidades, temos mais de 80%. Diante deste fato, não seria interessante vocês me perguntassem, Frei, qual é o jeito que você tem e qual é a maneira dos teus para chegar a este resultado? E não perguntar qual é o diploma. Se o diploma fosse a solução, vocês deveriam ter mais resultado do que nós. Então, qual é o jeito que vocês têm? E aqui mudava
a discussão, e a gente começava a se ajudar mutuamente. Depois todos ficaram sempre surpreendidos quando eu dizia: todos nossos responsáveis são vocacionados. Sabe o que significa isso? São pessoas que se doam 24 horas. Não temos funcionários que ganham e depois precisam ir para casa porque a família está esperando e tem 1000 outras coisas para resolver. Nós temos vocacionados. É uma graça. Temos padres, temos consagrados, parte masculino e feminino, temos casais que se colocam totalmente à disposição, hoje mais de 600, disponíveis para ser transferidos no mundo inteiro. Esta é uma força. Talvez não tenha o diploma da universidade, mas aprenderam a amar. Eu sempre disse, eles foram na faculdade, na universidade, onde o próprio Jesus foi o mestre. Ensinou através do Evangelho, através da vida, através das experiências. Isso não significa que também, depois com o tempo, eles estudam. Não tenha dúvida, nós temos vários psicólogos, também temos outros assistentes sociais, pedagogos que estudam, não tem dúvida. Mas é importante compreender, a base não é estudo. A base é a capacidade de se doar, de doar a vida, ser um vocacionado. E depois se estuda para amar mais, amar com eficiência. Então, isso é nossa riqueza, nossa vida, este é o estilo das nossas fazendas. Eu gostaria de convidar todos, venham nos visitar e se sentem em casa. Nós não temos segredos. Peço desculpa que hoje estou rouco. Voltei ontem de uma inauguração, estava muito quente em Goiânia, depois a mudança de clima, frio, então peguei uma gripe e a voz está um pouco rouca. Mas estou contente de poder chegar na sua casa e dizer com toda franqueza, abertura, aquela nossa experiência. Nunca quis criar uma fazenda, nunca. Mas sempre quis ajudar o outro. E aqui encontrei uma forma como ajudar. E o resultado, mais de 30.000 pessoas passaram conosco. Hoje temos 3.000 jovens em recuperação nas diversas fazendas. Me dá uma grande alegria. E bonito depois, quando encontro eles, em todo lugar encontro. Ontem no aeroporto, em vários lugares, até no próprio evento, o comandante militar que foi lá responsável para a ordem, ele me chamou e disse: Frei, eu sou um ex, me recuperei naquela fazenda, hoje sou comandante aqui, estou tão feliz de poder estar aqui na inauguração, e assim adiante. Encontro empresários, encontro pais de famílias felizes, outros estudaram, outros entraram até na política, outros na polícia. É bonito de ver como uma vida segundo do Evangelho, comprometido com amor, com valores, com a ética, como esta vida transforma a pessoa, sua família, e tem uma influência enorme na sociedade. Eu acredito nesse trabalho das comunidades terapêuticas. Eu acredito. E por isso vou lutar para nós deixarmos cada grupo viver o seu carisma. E é tarefa do Estado, tarefa das autoridades, de olhar se não tem abusos. Mas nada mais. Não mudar cada hora o jeito de cada comunidade. Se tem abusos ou se tem algo absurdo, podem vir. Eu sou o primeiro que ajuda para mudar. Mas vem aqui cada hora me dizer que tem que fazer, tenha dor. Se alguém sabe fazer melhor, faça.
sua casa começa como eu comecei na minha casa, ou procura um lugar, aluga uma casa e começa. E assim vai aprender, porque não tudo é tão simples como se pensa. Viver junto precisa também bastante coragem. Precisa ter uma espiritualidade forte, porque às vezes vem a traição, às vezes também alguém te engana ou rouba as coisas. Passamos por muito sofrimento, mas isso não é motivo de parar, porque a alegria de tantos que se recuperam é muito maior. Então, muito obrigado por esta oportunidade e estamos juntos neste trabalho.